Lillard picked up by Ingram. Lillard, this is for the win! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série For the Winners, que é organizado pelo For the Win e exclusivo para os apoiadores e assinantes. Você deve estar pensando agora, mas eu não sou assinante, não apoio o For the Win, por que eu estou ouvindo esse episódio no meu aplicativo? A explicação é que a gente decidiu abrir esse episódio para quem não é assinante conhecer a série. Os próximos episódios vão estar disponíveis lá no nosso Apoia-se. A gente vai fazer uma pasta no Google Drive e tudo mais. Então quem assinar vai ter disponível os outros episódios. Vai ser um por semana com times históricos. E aqui a gente vai falar sobre times que marcaram época, que estão no debate entre os melhores times da história e que tinham lendas no elenco, jogadores como Isaiah Thomas, aquele antigo Michael Jordan e tudo mais. Por isso eu quero fazer uma introduçãozinha já, chamando o Vitor Buratini. Eu sou Pedro Henrique Kist e tô aqui com ele para gravar esse episódio. Salve pessoal, beleza aí? Prazer estar aqui novamente. E essa série aí vai ser bem bacana, vai valer a pena ouvir, muita informação, muita história compartilhada. E acho que vocês vão gostar muito, viu? Vale a pena assinar, viu, pessoal? A gente vai fazer umas coisas muito boas. Bom, é isso, então você que não é assinante pode assinar a gente no apoia.se/apoia4thewin, 4thewin. Você entra lá, escolhe o plano, que tem a opção de podcasts, e assim que você assinar, você vai ter disponível o link do Google Drive, onde a gente vai ter a disposição dos episódios, onde você vai poder ouvir e baixar os episódios para ouvir em qualquer lugar que você quiser. Caso você já seja assinante, pode ignorar essa mensagem. A gente agradece muito o seu apoio e ficamos felizes por ter você aqui apoiando a gente no Twitter, no Instagram. E vamos em frente, então, vamos parar de enrolação e partir de verdade para o episódio. A nossa série vai ser aberta com um time que muita gente chama de melhor da história. Outros dizem que foi ultrapassado recentemente, mas de qualquer forma, o Chicago Bulls de 1995-96 foi incrível. Aqui a gente vai fazer uma linha do tempo sobre como essa equipe venceu o título da NBA e deixou recordes sensacionais. Mas antes disso, o que você acha de fazer um resuminho do time pra gente, ô Buras? Bora lá, né? Bom, pra quem aí não sabe, o Michael Jordan ele acabou se aposentando 2 vezes da NBA. Em outubro de 93, ele decidiu parar para ir jogar beisebol, mas aí ele voltou a jogar logo na temporada seguinte, na reta final da temporada 94-95. Ele ainda estava um pouco fora de forma, enferrujado, né? Mas essa volta foi importante para a equipe no futuro. Já no ano seguinte, o Michael Jordan já voltou no seu auge, ele tinha o Scott Pippen ao seu lado e o Dennis Rodman, formando um Big Three que ficou muito famoso. Eles tiveram um recorde simplesmente ridículo na temporada regular, venceram todo mundo nos playoffs e deu no que deu, né? Campeões da NBA. Ainda bem que você começou a falar da aposentadoria do Michael Jordan, porque eu vou começar a tocar bem nesse ponto aí mesmo. O Chicago Bulls conseguiu um incrível three-peat, ou seja, 3 títulos consecutivos da NBA entre 91 e 93. Já havia discussões se o Michael Jordan era o melhor de todos os tempos, só que em outubro de 93 o cara decidiu simplesmente parar de jogar basquete e virar jogador de beisebol. Mas é bom a gente mencionar aqui que essa aposentadoria aí não foi por nenhum motivo bobo não, porque alguns meses antes o pai do Jordan tinha sido assassinado e o corpo dele ficou escondido por várias semanas. Então essa foi uma das situações que levaram ele a querer parar de atuar na NBA. Tem gente que fala que foi uma punição secreta da liga por ele estar envolvido com apostas e tudo mais, mas isso é tudo especulação, teorias de conspiração e, convenhamos, parece meio bobagem. Coincidentemente, na temporada seguinte, 1993-94, o Chicago Bulls foi eliminado na segunda rodada dos playoffs, perdendo de 4-3 do New York Knicks. Bom, é importante a gente lembrar também que na época os Knicks eles tinham um baita time liderado pelo Patrick Ewing que estava no auge dele. Eles ficaram empatados na primeira colocação do leste com a equipe do Atlanta Hawks. Na temporada seguinte, lá em 94 e 95, o time continuou não rendendo tanto quanto na temporada do Jordan, né? Normal também, porque ninguém perde o melhor jogador da NBA, do mundo, né? E continua jogando tão bem quanto antes. Só para fazer uma referência com a NBA atual, para quem é um pouco mais novo, começou a assistir basquete recentemente, é só lembrar dos Cavs do LeBron James e até dos Warriors com o Kevin Durant, que se lesionou feio e acabou perdendo o título. Só que nessa reta final da temporada, o Chicago Bulls teve um reforço importantíssimo,
E ele veio com um fax. Bom, se você acompanha a NBA há mais tempo aí, você já deve ter ouvido falar nessas duas palavras, I'm back, que em português quer dizer eu estou de volta. Obviamente, o anúncio de que o Jordan voltaria ao basquete foi notícia de primeira página dos jornais e revistas, como Sports Illustrated. Ele voltou a entrar em quadra já no último mês da temporada regular de 94 e 95, numa partida contra o Indiana Pacers. Só que ele foi mal na estreia, parecia um pouco enferrujado até, acertou 7 dos 28 arremessos tentados. Só que toda vez que matava uma bola, torcia a loucura, até a torcida dos Pacers. Os Bulls acabaram perdendo esse jogo, mas mesmo assim, o que importava era que ele estava de volta. Foram só 17 jogos na temporada regular e as médias não eram tão boas como os fãs estavam acostumados, mas mesmo assim ele se destacava pra caramba. É praticamente 27 pontos por partida em 41% de aproveitamento. Se você for pensar na NBA atual, ele seria um dos maiores pontuadores. E dos playoffs, o Chicago perdeu do Orlando Magic por 4-2 nas semifinais do leste. Depois de 3 títulos consecutivos, o Chicago Bulls enfrentava 2 eliminações consecutivas. A equipe sabia que isso precisava mudar, principalmente com a readaptação do Michael Jordan, que voltava à sua melhor forma, né? Para isso, foi atrás do Dennis Rodman, que estava lá no San Antonio Spurs. É sempre bom a gente lembrar que tinha uma dúvida se o Jordan e o Pippen iam aceitar esse novo integrante, né? Porque eles eram as duas estrelas daquela época, mas além do mais porque o Rodman era do Detroit Pistons, que naquela época eram conhecidos como Bad Boys. Inclusive vai ter um podcast sobre esse time dos Pistons aqui na série dos assinantes, viu? Então, achar que você tá ouvindo esse primeiro, aproveita, assina a gente lá no Apoia-se e termina de ouvir a série que vai sair um episódio por semana lá no Google Drive. Mas a reação dos dois foi bem parecida, porque eles pensaram assim, busca o cara lá que ele vai ajudar a gente. Só tinha a agregar mesmo, né? O Dennis Rodman era um ala pivô que não era destaque ofensivamente, mas tudo que ele não fazia no ataque, ele compensava na defesa. É um dos melhores reboteiros de toda a história da NBA, se não o melhor, liderou 7 temporadas seguidas a liga em rebotes, e ele defendia justamente todas as posições e todos os jogadores. Dominava todo mundo na quadra. Tem uma frase do Steve Kerr, que hoje que ele é técnico do Golden State Warriors, que define mais ou menos o que era o Rodman. Ele amava ter 21 rebotes e 2 pontos, porque se tornava diferente dos outros. Ele queria ser a diferença. Mas então, vamos montar o elenco do Chicago Bulls nessa temporada? Começar pelo armador, que era o Ron Harper. Bom, esse é um cara que poucos jovens conhecem e é compreensível até, porque ele não se destacou muito nesse time do Bulls não. Antes de chegar na equipe de Chicago, ele era um bom jogador ofensivamente. Mas depois ele acertou um cargo menor e mais defensivo para tentar manter a bola mais na mão dos craques do time. Inclusive no livro do Phil Jackson, o técnico chamado 11 Anéis, 11 Rings em inglês, ele fala sobre essa mudança. Os dois tiveram uma reunião particular e o técnico deixou bem claro que queria que o Harper assumisse um esquema defensivo mesmo. Nada de forçar muito e ficar muito tempo com a bola na mão, porque a ideia era ser mais um jogador coletivo. E isso explica muito porque ele teve só 7 pontos de média e 2 assistências por jogo. Hoje, se você vê, isso é o número de um armador reserva na NBA e tem alguns que têm até médias melhores. Para um armador que era considerado de alto nível, é um número muito esquisito de você observar sem ver o contexto por trás. A gente pode passar então para o ala armador, que é um cara que eu acho que as pessoas não conhecem muito, o Michael Jordan. Precisa falar mais uma coisa sobre ele? Olha, eu acho que não, viu? Mas caso você tenha começado a assistir basquete nos últimos meses, sei lá, talvez você não conheça muito sobre ele. O Michael Jordan foi um craque que moldou uma geração e mudou o basquete. O cara, ele ditou o esporte, a cultura pop, ditou tudo. É até desnecessário a gente ficar falando essas coisas, porque o cara foi uma lenda mesmo, não tem como não conhecer. Tipo, nem se você morar debaixo de uma pedra, pelo menos uma vez na vida você já ouviu esse nome. Mas enfim, o ala desse time era o Scott Pippen. Esse aí é outra lenda, ele era muito completo. Só pra você ter uma noção, ele foi All-Star em 7 anos consecutivos e teve 10 participações no All-Defensive Team. 10. Direto ele tava entre os 10 mais votados pelo prêmio de MVP, teve uma vez até que ele terminou em terceiro, por aí vai. O cara era uma lenda mesmo. Você quer um bom passador? O Pippen era. Quer um bom reboteiro? Chama o Pippen. Quer um bom defensor? Pippen. Completo demais. O cara dominava um jogo de basquete sem precisar marcar 20, 30 pontos num jogo só. Meu, a única palavra que descreve ele é craque. Sem ele, os Bulls eles não tinham sido essa dinastia, mas nem ferrando, pode ter certeza. A gente já falou ali em cima, mas o ala pivô desse time era o Dennis Rodman, e o pivô era o Luke Longley. Esse cara nunca foi de muito destaque não, mas como foi o primeiro australiano da história da NBA, acho que já vale um pouco de destaque, né?
Olha, ele era um jogador bem mediano, ele desempenhava o papel que o sistema pedia e tudo mais. Não era um craque, no entanto, mas ele servia para o que o esquema pedia mesmo. E é bom a gente mencionar esse fato aí que dele ter sido o primeiro australiano, porque hoje a liga tá cheia deles, né? Bom, vamos por banco agora, que tinha algumas peças bem interessantes ali. Saindo do banco como sexto homem, os Bulls tinham o Toni Kukoc, um croata. A posição de origem dele era ala, mas como Scott Pippen ocupava isso em boa parte do tempo, ele acabou tendo que jogar em outras posições e fazia isso com certa facilidade. De fato, o cara ele era muito versátil. Além disso, ele também tinha um arremesso muito bom, era bom passador, sabia correr no ataque, ele era inteligente. Muita gente considera ele como um dos caras mais subestimados da história do basquete. E ele é um dos grandes europeus que passaram pela NBA, já sem dúvidas. E o outro destaque que todo mundo conhece é o Steve Kerr, que a gente citou agora há pouco no podcast, e que hoje ele é treinador do Golden State Warriors. E tem uma história até meio louca assim entre o Kerr e o Michael Jordan. Porque no começo da temporada de 95, mais ou menos, os dois eles estavam lá no treino e eles tiveram que se marcar. Começou aquele tradicional trash talk, provocação de um lado pro outro, até que o Jordan deu uma cotovelada no peito do Kerr, que foi lá e revidou com um soco. A briga continuou por pouco tempo, soco vai, soco vem, até que os jogadores do Bulls foram lá e separaram. Normalmente numa situação dessa você pensa que o vestiário ia quebrar, rachar, mas eles deixaram claro que isso criou um respeito mútuo. Dizem que o Phil Jackson, o técnico, ele não deu lição de moral em ninguém, não. A ideia era servir como um aviso pro Michael, para ele começar a tratar os companheiros com respeito, porque a ideia era incluir os caras no time, em vez de liderar só pela qualidade individual mesmo. E, bom, nenhum time vai pra frente sem nenhum respeito entre os próprios integrantes da equipe, numa liga tão complicada como a NBA. E não é à toa que os caras foram diversas vezes campeões depois disso, né? Bom, então é isso. Pra gente recapitular aqui, o armador Ron Harper, ala armador Michael Jordan, ala Scott Pippen, ala pivô Dennis Rodman, o pivô Luke Longley, do banco os principais eram Toni Kukoc e Steve Kerr. Bom, até que esse time dava um caldo, né? Parecia ser bom. Rapaz, deve ter um motivo deles terem sido tão campeões assim, né? A lot of the players on our team never experienced this type of winning, and not as rapidly as we did, from Randy Brown to Steve Kerr to Jud Boucher. A lot of these guys have been on other teams that have never won. So the motivation was even greater, not just from your starting five, not just from Scottie Pippen, myself, Dennis Rodman, the guys who have experienced it before, but from the guys who were on the bench supporting and coming in and relieving us of menace. You know, they wanted it more than we did because they've never experienced anything like this in their life. Você acabou de ouvir o Michael Jordan falando sobre o que motivou esse time em 95-96. Para ele, muitos jogadores do elenco não haviam passado por tantas vitórias. Isso animou os caras, não só os titulares, mas também o banco, que estava sempre apoiando, entrando em jogo e indo bem. Eles queriam até mais do que as estrelas, na real, porque nunca tinham tido tanto sucesso na carreira. E o clima era muito de união, parceria, assim, e a força de vontade nessa temporada. E foi assim que eles conseguiram algo que nunca foi conquistado na história da NBA. Até o All-Star Game, em fevereiro de 96, o Bulls tinha um recorde ridículo de 42 vitórias e 5 derrotas. Ninguém marcava e atacava tão bem quanto a equipe liderada pelo Big Three, MJ, Pippen e Rodman. E por isso que eles tiveram tantos representantes no All-Star Game. He's the most accurate three-point shooter in the NBA history and ranks near the top of the league again this year. Back for his third time from the Chicago Bulls, Steve Kerr. No torneio de 3 pontos, o Steve Kerr foi desclassificado nas semifinais por causa de 2 pontos. Ele fez 17 e precisava de 19 para empatar com Dennis Scott. E foi por pouco, viu? Porque ele errou o último arremesso, que era uma Moneyball, aquela bola que vale 2 pontos, vale extra, né? E se ele tivesse acertado, teria empatado. At the other forward, making his 6th All-Star appearance and winner of the 1994 All-Star MVP award from the Chicago Bulls, Scottie Pippen. And at the other guard, a 3-time NBA Most Valuable Player, 3 times Final MVP, and 7-time NBA Scoring Champ from the Chicago Bulls, Michael Jordan. No jogo das estrelas, o Michael Jordan e o Pippen eles foram titulares pelo time da Conferência Leste.
Mesmo assim, o Pippen foi responsável por só 8 pontos e teve 6 turnovers na partida. O Jordan, no entanto, fez 20 pontos, nenhum erro e nem precisou jogar o último quarto. Ele ganhou o MVP do torneio mesmo assim para mostrar que, o cara estava de volta. And thank you, Michael Jordan, for winning your second MVP, 20 points, 4 rebounds. It's nice to have you back. Congratulations. Na parte final da temporada, o Bulls manteve sua forte campanha. Era muito comum ver a equipe vencendo por 15, 20 pontos e até mais. Um mérito coletivo, mas também baseado nas qualidades individuais dos caras, né? Depois de todas as partidas, Chicago terminou com um recorde de 72-10, algo que nunca tinha acontecido na história até então. Bom, a equipe que tinha mais chego perto disso antes foi o Los Angeles Lakers na década de 70, que eles conseguiram 69-13. E claro, né, o Warriors passou isso lá em 2016, quando eles fizeram aquele espetacular 73-9. Coincidência ou não, os dois times tinham o Steve Kerr, o Bulls como jogador e os Warriors como técnico. Na classificação geral da liga, o extinto Seattle Supersonics, que virou o Oklahoma City Thunder, foi quem chegou mais perto dos Bulls com 64 vitórias no total. Bom, mas além disso tudo aí que a gente já mencionou, tem uma coisa que merece destaque. Essa foi a primeira temporada de verdade depois que o Jordan voltou da aposentadoria. E ele, quem ganhou o prêmio de MVP, foram 30,4 pontos por jogo, 6,6 rebotes, 4,3 assistências e 2,2 roubadas de bola. Ridículo, né? Mas óbvio, no bom sentido. Super merecido o MVP. You still set the standard for greatness, determination, and leadership. Congratulations, 1995-96 NBA Most Valuable Player. Chegou a parte mais importante da temporada, os playoffs. Ali era vencer ou vencer. Na primeira rodada, o Chicago Bulls, cheio de confiança depois de um ano extremamente triunfante, enfrentou o Miami Heat, que teve um recorde de 42-40. A ideia era que não teria muita dificuldade não. O jogo 1 terminou com o Bulls vencendo por 17 pontos de diferença, o Michael Jordan mostrando toda a sua qualidade em quadra. Ele conseguiu marcar 35 pontos e foi o grande destaque, como você já poderia imaginar. No jogo 2, pior ainda, os Bulls venceram por 31 pontos de vantagem, sem dó nenhuma do Miami Heat. E aí que ficou claro mesmo a superioridade defensiva da equipe do Bulls, né? O Heat teve 35% de aproveitamento nos arremessos e ainda teve 6 turnovers a mais. Se você pegar o jogo completo, tem aí no YouTube, dá pra perceber a frustração dos adversários em tentar atacar e não conseguir fazer nada. O Bulls era muito bom na defesa. Como antigamente a primeira rodada era feita em melhor de 5, não melhor de 7, que nem hoje, tem muita gente até que pede pra voltar esse melhor de 5, mas enfim... O Chicago Bulls precisava apenas de uma vitória para fechar a série e ir para a semifinal do leste. E aconteceu, natural, 112-91. This one's in the books. Chicago goes to the second round. 2 temporadas atrás, em 93-94, o Chicago Bulls havia enfrentado o New York Knicks sem Michael Jordan e perdido por 4-3. Agora era hora de dar a revanche e tentar avançar para as finais do leste porque, como mostrado nas entrevistas do documentário Unstoppables, o sentimento era de que vencer 72 jogos e ser eliminado não valia a pena. E é bom a gente mencionar aí que na temporada regular os Knicks foram responsáveis pela pior derrota dos Bulls, 104-72. Tudo bem que Chicago venceu os outros 3 jogos, então provavelmente foi só um deslize ali, mas mesmo assim... Bom, o jogo 1 foi apertado. E também um pouco nivelado por baixo. Nos Knicks, boa parte dos titulares passou dos dígitos duplos, mas nenhum deles teve um bom aproveitamento dos arremessos. O destaque naturalmente foi do pivô Patrick Ewing, que fez 21 pontos. Inclusive, para quem não conhece ele, é só um Hall of Famer do basquete, é só isso aí. Do lado dos Bulls, tirando Jordan, ninguém foi bem. O Scott Pippen teve um aproveitamento péssimo, o Rodman não acertou nada, até o Kukoc, que estava sendo muito confiável na primeira fase, jogou mal. E aí o Michael Jordan precisou liderar, assumir a responsabilidade e foi o que ele fez. Ele teve que jogar 41 minutos e conseguiu fazer 44 pontos, não dava pra parar o homem. Muitos dos arremessos deles eram contestados por até 2 adversários e mesmo assim ele matava o mid-range. Conseguia fazer um fake ali pra arremessar. Não é exagero nenhum dizer que ele carregou o time nessa partida, até porque os outros titulares, todos somados, fizeram só 26 pontos. Só para dar um exemplo de quão mal os Bulls estavam ofensivamente aqui, teve um momento do segundo tempo em que eles ficaram 6 minutos sem acertar um arremesso, pontuando só em lance livre. Mesmo assim, graças ao MJ, conseguiram abrir a vantagem na série por 91-84.
No jogo 2, a história foi mais ou menos parecida. Patrick Ewing foi bem, mas não o suficiente para parar o Chicago Bulls, que dessa vez já funcionava mais coletivamente, como a gente já tinha conhecido na temporada regular. Ainda não estava perfeito, mas Scott Pippen atuou um pouco melhor, fazendo 19 pontos, e o armador Ron Harper contribuiu com 15. Obviamente, isso tirou um grande peso dos ombros do MJ, que ajudou a equipe a vencer mais uma, 91-80. Só que aí surgiu um problema para o jogo 3. O Tony Kukoc, que vinha do banco, ele teve uma lesão nas costas. O Washington Post explicou a lesão na época, em maio de 96. Kukoc se machucou em um treino com arranque e pulo perto do fim do treinamento nas facilidades do Bulls. Ele perdeu o voo para Nova York e fará uma ressonância magnética para determinar outros problemas possíveis. E é muito complicado, né? Porque a equipe perdeu um cara com 13 pontos por jogo e que acertou 40% dos arremessos de 3 naquela temporada. O New York Knicks foi um pouco superior durante toda a partida 3, tanto é que chegaram ao quarto período e lideravam por 14 pontos em certo momento. Mas daí aconteceu o Michael Jordan. Foi extremamente clutch e comandou uma reação sensacional, empatando a partida e levando a prorrogação. No último minuto e 17 segundos de jogo, ele fez 8 pontos consecutivos para tentar salvar o Chicago Bulls. Já no tempo extra, com apenas 27 segundos para acabar, ele acabou perdendo uma bola que levou à derrota. A série agora estava 2-1. E aí fomos pro jogo 4 e foi equilibrado, de novo. O Ewing estava tendo uma bela atuação e mesmo nos momentos em que o Bulls pegava a liderança, ele ajudava o seu time a recuperar e ficar mantendo a partida parelha. Faltando 40 segundos pro final, os Knicks lideravam por 1 ponto, mas aí surgiu um herói improvável, Bill Wennington. A gente acabou nem citando ele mais cedo porque não era um grande destaque, mas o Wennington era o pivô reserva do Chicago Bulls. Fica aí a nota porque nesse jogo ele foi importante, né? Sem dúvida, ele conseguiu se desmarcar, recebeu um passe livre do Rodman e acertou um arremesso curto, colocando o time na frente. Assim, o Chicago conseguiu a vitória fora de casa e abriu 3-1 na série. Eles estavam a um passo de chegar nas finais do leste e, quem sabe, as finais da NBA. No jogo 5, não houve dúvida nem suspense. Decidiram passar o caminhão por cima de Nova York como um 94-81 seguro e passaram de fase. Inclusive, no finalzinho desse jogo, o Michael Jordan acertou uma bola de 3 e meteu um tchauzinho pro Spike Lee. Ele mesmo, aquele cineasta fanático pelos Knicks. Claro que foi zoando porque os dois já tinham até participado de um comercial da Nike, por exemplo. Jordan just looked over at Spike Lee and waved bye-bye. Yeah, I think regulation. Watch this now. As he backs up. See you later, Spike, he says. See you in the next Nike commercial. Na final do leste, o Chicago Bulls, o time com mais vitórias da NBA, contra o Orlando Magic, o segundo melhor da conferência. Michael Jordan contra Shaquille O'Neal. E havia mais uma coisa que deixava a série intrigante. Na temporada passada, 94-95, o Magic havia eliminado os Bulls por 4-2. Só que dessa vez seria diferente. No primeiro jogo, a equipe de Michael Jordan venceu com muita tranquilidade, 121-83. Ali eles mostraram de novo aquele basquete coletivo, bem jogado, como a gente tinha conhecido já. Mas o jogo 2 foi um pouquinho diferente, viu? O Orlando Magic ele começou muito bem defensivamente, forçou arremessos errados fora de casa e conseguiu abrir uma grande vantagem no intervalo. Estavam ganhando por 15 pontos, mas né, um tal melhor time do século aí, e possivelmente o melhor da história, arranjou um jeito de virar. 35 pontos do Jordan, 17 do Pippen e 15 do Rodman. A série agora estava 2-0 e no jogo 3, total facilidade para os Bulls, que venceram fora de casa e praticamente garantiram a vaga na final. O Jordan ainda brilhou no jogo 4 e a varrida foi confirmada. O Chicago Bulls estava na decisão da NBA, varrendo o Magic sem dó nem piedade. E essa foi a música tema que o fã de basquete ouviu antes da bola subir para o primeiro jogo das finais. Em 1995-96, as duas melhores equipes da temporada foram Chicago Bulls, com 72 vitórias, e Seattle Supersonics, com 64. Bom, é bom a gente mencionar que esse time do Seattle Supersonics era muito talentoso. Tinha o Gary Payton, tinha o Shawn Kemp, tinha o Hawkins, o Schrempf,
Era uma equipe bastante divertida de você ver assistir jogar e que dava trabalho para qualquer adversário, viu? Claro que o Bulls eram favoritos, mas mesmo assim, né? Vamos pro jogo 1, então. A missão dos Supersonics era segurar a criatividade do Michael Jordan e do Pippen, que tinha vantagem de mando de quadra. E deu certo até metade do primeiro quarto. Nenhum dos dois pontuou antes disso. Os Bulls ainda conseguiram abrir uma diferença com seus role players lá, mas rapidamente os visitantes cortaram e deixaram o jogo equilibrado. E ele se manteve assim até o final do terceiro período, quando o Chicago finalmente acordou e garantiu a vitória em casa. Além do MJ, esse resultado teve um nome só: Tony Kukoc. Exatamente. O interessante é que o Kukoc ele não vinha fazendo um bom playoff até ali. Na temporada regular ele tinha sido uma grande força saindo do banco, sem dúvidas, acertava umas bolinhas do perímetro e pontuava. Mas nos playoffs o aproveitamento dele caiu para 36% no geral e ridículos, pífios, 8% nas bolas de 3. E o que ele fez na primeira partida das finais da NBA? 18 pontos, liderando o time no último período e ajudando muito a conquistar 1-0. Apenas isso. O jogo 2 começou parecido, equilibrado até o intervalo. A defesa do Supersonics jogava bem, forçava erro dos Bulls e dificultava os arremessos dos principais jogadores. Ao final dos primeiros 2 quartos, o placar era de 46-45, mas a liderança já tinha mudado de dono 15 vezes até ali. Até que o Dennis Rodman aconteceu. Lembra quando a gente disse lá atrás que ele era o cara que preferia 20 rebotes do que 20 pontos? Bom, ele teve 20 rebotes, sendo 11 ofensivos. Simplesmente incrível. O cara pegou fogo no terceiro quarto e até que pontuou bem também. Além disso, o Kukoc teve outro jogaço e foi importante para ter uma vantagem de 11 pontos no final do terceiro quarto. Mas olha, os Sonics eles não desistiram não e foram atrás da reação, viu? Faltava 10 segundos para acabar, a diferença estava em 3 pontos. O Pippen errou 2 lances livres e a bola voltaria para Seattle, que ia tentar empatar. Mas, novamente, Dennis Rodman aconteceu. Ele lutou por um rebote, conseguiu uma bola presa, pulou mais alto e ainda sofreu a falta. Ali acertou um arremesso, abriu 4 pontos de distância, que foi suficiente para vencer e abrir um 2-0 na série. Agora o desafio era longe de casa e contra uma torcida extremamente apaixonada. Mas se ganhasse uma partida lá, era praticamente garantia do título. Ninguém nunca tinha virado um 3-0 e até hoje não virou na história da NBA. Em Seattle, os Bulls sofreram uma baixa entre os titulares. O armador Ron Harper lesionou o joelho e foi substituído pelo Tony Kukoc, que estava muito bem na série. Isso até que não foi ruim para o time, muito pelo contrário. O Chicago teve um belo começo de jogo, com todo mundo contribuindo muito bem, e abriu uma vantagem gigantesca logo cedo. Em alguns momentos, os Sonics pareciam perdidos, turnover bobo, falta de atenção, erro de arremesso, e claro que isso ajuda, né? Quando tentaram diminuir essas diferenças no segundo quarto, o Michael Jordan apareceu para fazer 15 pontos consecutivos. 15. Bom, depois do intervalo, os Supersonics eles decidiram jogar bem, né? Afinal, precisava, né? A defesa encaixou e anulou o jogo dos Bulls. Conseguiram cortar a diferença para 12 pontos. A torcida na Key Arena mudou nesse tempo, porque antes ela estava silenciosa e preocupada e depois motivada, alegre. Mas isso não adiantou em nada, viu? Absolutamente todo mundo daquele time do Chicago se destacou na noite. Michael Jordan fez 36 pontos, o Kukoc terminou com 14, o Luke Long fez sua melhor partida nos playoffs com 19 pontos, Steve Kerr matou as suas bolinhas ali, e assim, né, abriram um 3-0 na série. Todo mundo esperava uma varrida a essa altura do campeonato. Só que uma mudança do técnico do Sonics deu uma vida nova para o time. Ele colocou Gary Payton para marcar o Michael Jordan. O The Glove, o apelido do Gary Payton, estava jogando no sacrifício porque tinha sofrido uma lesão na panturrilha, né? E por isso não estava defendendo o principal jogador dos adversários. Só que como não tinha mais nada a perder no jogo 4, era vencer ou vencer, esse matchup finalmente aconteceu e deu um grande resultado para a equipe. MJ fez 23 pontos em péssimos 31% de aproveitamento, muito abaixo daquelas médias nos playoffs dele, e os Bulls perderam por 107-86. Aí chegou o jogo 5, a defesa de Seattle continuou jogando muito bem e eles forçaram mais um jogo ruim ofensivamente do Scottie Pippen. O Jordan voltou a atuar no nível esperado, né, de melhor da história, mas o resto do time simplesmente não rendia. Enquanto a equipe do Chicago parecia meio neutralizada assim em quadra, os adversários eles estavam na sua melhor forma, finalmente lembrando a equipe que tinha vencido 64 jogos na temporada regular. E eles conquistaram a vitória, forçando uma 6ª partida. O momento estava todo a favor dos Sonics. Mas o Chicago Bulls voltou a apresentar um basquete de alto nível, que não apresentava desde o jogo 3. A defesa funcionou, o time fluiu, e mesmo que o ataque não fosse tão bem estatisticamente, ainda funcionou. A liderança das estrelas, o esforço e a coletividade estavam todos lá.
Michael Jordan não teve uma boa noite, mas o Pippen contribuiu muito. O Rodman teve mais uma partida incrível, com 19 rebotes totais. O Harper, o Kerr e o Kukoc tiveram dígitos duplos na pontuação. E no final da noite, a equipe levantava a taça de campeões da NBA. O MVP das finais foi Michael Jordan, obviamente. Mesmo ele tendo encontrado assim umas dificuldades nos últimos jogos, principalmente quando ele começou a ser marcado pelo Gary Payton, ele teve médias de 27 pontos, 5 rebotes e 4 assistências por jogo. Ele ficou muito emocionado durante o título e nas entrevistas depois de receber o prêmio. Tinha um motivo especial, era o Dia dos Pais. Ele homenageou o pai dele, que tinha sido assassinado 3 anos antes. Eu sei que ele está assistindo. Para minha esposa e filhos, para minha mãe, irmão e irmã, essa aqui é pro papai. Emocionante demais. Tem inclusive uma foto do Michael Jordan chorando no vestiário, estendido no chão, segurando uma bola de basquete. Esse foi o primeiro título dele depois da morte do pai e dele voltar da aposentadoria. Foi MVP do All-Star, MVP da temporada, MVP das finais e campeão. Assim, uma verdadeira lenda, né, e melhor da história. O Chicago Bulls chegou ao 4º título em 6 anos. E ainda conquistaria mais 2 títulos consecutivos, ambos contra o Utah Jazz. Mas isso aí é uma história para outro podcast. A gente vai encerrando por aqui esse primeiro episódio da série For the Winners. Muito obrigado pela sua presença, valeu por estar aqui com a gente, Vitor. Bom, eu que agradeço o convite aí, sempre um prazer estar aqui participando dos podcasts da For the Win. E pessoal, reitero aqui a minha dica, ouçam os outros episódios, assinem a For the Win que o conteúdo vai estar ao fino. Grande abraço, viu? É isso mesmo, você que ainda não assina o For The Win, entra lá no apoia.se/apoia4thewin, 4thewin, e apoia lá, a gente vai ter o plano com os podcasts, não é um preço muito alto, assim que a gente for distribuindo os podcasts uma vez por semana, esses exclusivos vão vir na quarta-feira e os abertos vão vir no sábado, então vai ser mais ou menos esse o período de lançamento dos podcasts, a gente tem certeza que você vai curtir. E assina lá então, aproveita e segue a gente no Twitter, @_forthewin, segue a gente no Instagram, For The Win Oficial, tudo junto. E é isso, um abraço.